Uma boa dose de equilíbrio entre a nossa autoconfiança e a nossa humildade tem influência direta em muitos aspectos da nossa vida. Eu falo aí da vida profissional e também da vida pessoal. O ego é um dos grandes responsáveis por esse equilíbrio. Ele é uma força interior muito poderosa que pode facilitar ou prejudicar as nossas vidas. O ego precisa ser administrado com muita sabedoria para que a gente obtenha o que ele tem de melhor para oferecer. Mas aquelas pessoas que são controladas pelo ego, aí elas sofrem perdas bastante consideráveis. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros sinais de que o ego está deixando de ser um aliado para se tornar um inimigo de quem se deixa dominar por ele. Eu li um livro muito interessante chamado O Fator Ego. Ele foi escrito por um administrador de empresas e um psicólogo. Mas o que me chamou a atenção é que logo na primeira frase do primeiro capítulo, eles afirmam que o ego é uma linha invisível no balanço das perdas e lucros de qualquer empresa. Para eles, no lado do lucro, o ego desperta o impulso para a gente inventar e conquistar a coragem para experimentar o novo, né? E também a tenacidade para superar as dificuldades que surgem no caminho de qualquer pessoa. Mas segundo esses autores, quando o ego nos controla, as empresas sofrem perdas econômicas consideráveis. Eles também afirmam que por causa do ego, as pessoas têm uma tendência aí de se tornarem prisioneiras, né? E acabam desperdiçando dinheiro, e muito dinheiro, por causa de decisões ruins. Mas não é só na vida profissional que o ego pode se tornar um problema grave. Na vida pessoal também. Na realidade, o ser humano é um criador de impulsos, né? Mas o tipo de impulso que ele cria depende de cada um. Impulso é um movimento que a gente acaba tendo em qualquer encontro, com qualquer pessoa, né? E o segredo para a gente administrar esse impulso é entender que nesses encontros nós não podemos sofrer uma pressão para sermos perfeitos o tempo todo. Portanto, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, você precisa perceber rapidamente se o seu ego ou o ego de qualquer outra pessoa com a qual você convive está afetando negativamente uma decisão, uma discussão ou até mesmo uma relação. Os autores desse livro, O Fator Ego, apontam 4 sinais de perigo que são facilmente detectáveis quando o ego age negativamente sobre uma pessoa. Hoje eu vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Mas de uma maneira assim bem objetiva. Futuramente, em outros podcasts, a gente vai se aprofundar em cada um deles. O assunto é muito interessante. Mas vamos lá. O primeiro sinal de perigo, quando o ego costuma interferir negativamente na nossa vida, é quando nós somos comparativos em excesso. Você já reparou que quando a gente fixa em uma pessoa, a gente acaba abrindo mão do nosso próprio potencial? E isso acontece porque nós queremos ser melhores do que ou tão bons quanto uma outra pessoa. E aí, nessa competição que é meio paranoica, o espírito competitivo acaba empurrando a gente aí para fazer qualquer coisa melhor do que o outro. Só que a gente não nota que essa competição acaba nos transformando em pessoas piores. O segundo sinal de perigo do ego é quando nós nos tornamos defensivos.
É bom esclarecer que existe uma diferença entre defender uma ideia e ser defensivo. O que sempre está por trás da defesa de uma ideia, e isso aí todo mundo sabe, é permitir a vitória do melhor argumento. Agora, quando o sujeito é defensivo, aí veja que coisa, ele acaba protegendo a sua posição como se ele pessoalmente estivesse sendo agredido, o que é um equívoco muito grande. O terceiro sinal de perigo do ego é quando a pessoa vive exibindo superioridade. Veja que exibir superioridade não é a mesma coisa que tornar o nosso brilho visível. E isso não significa que se você não se considerar superior, você vai perder o seu brilho ou não vai deixar ele visível. Vou dizer uma coisa para você, quem já passou dos 60 como eu, acumulou muita experiência pessoal e profissional. E a gente sabe, né, que quanto maior for a nossa expectativa de que as pessoas nos apreciem, nos reconheçam, ou até se deslumbrem com o tamanho da nossa inteligência, menos elas vão dar bola para a gente. E isso é certo, viu? Mesmo que a gente tenha boas ideias ou até mesmo as melhores ideias. O que a gente não pode permitir é o exibicionismo, sobretudo o nosso, né? Porque se ele acontece, as vítimas vão ser sempre as pessoas que estão no nosso entorno. Eu já vi alguns estudos e concluíram que a inteligência coletiva sempre, mas sempre vai superar a mais brilhante inteligência individual em qualquer situação. Portanto, se você aí tem uma tendência em exibir superioridade, é bom começar a cair na real, né? Porque ninguém é insubstituível. Agora vamos falar do quarto sinal de perigo do ego, que é quando a gente quer buscar aceitação o tempo todo. Se a gente fica cheio de frescura e supersensível com relação ao que as pessoas pensam a nosso respeito, nós nunca vamos conseguir ficar naquela situação de sermos nós mesmos, né? Porque com esse tipo de comportamento, a gente acaba desvalorizando as nossas ideias e a gente passa a valorizar somente as ideias dos outros. Aceitar e respeitar é muito importante. O problema é quando nós equiparamos a aceitação ou a rejeição das nossas ideias à aceitação ou à rejeição de quem a gente é. Aí a gente prefere não correr risco nenhum. Tem uma outra coisa, né? A gente costuma ver muitas pessoas aí nadando a favor da corrente da moda. E nesses casos, quando essas pessoas abrem a boca, elas conseguem a proeza de falar com outras palavras tudo que já foi dito antes. Um dos principais riscos de quem vive buscando aceitação é justamente a ocultação da diversidade intelectual e do pensamento independente. O resultado disso é que você nunca vai inspirar ninguém se pensar dessa maneira, né? Ao contrário, você vai ser visto como um sujeito fraco. É sempre importante a gente lembrar que antes de tomar uma decisão, é muito bom ouvir diversos pontos de vista. Ouvir as pessoas não faz mal nenhum. E não tenha dúvida de que muitas vezes esse procedimento vai gerar muitas discordâncias. Só que os resultados vão ser muito bons porque, como já falei, várias cabeças pensam muito melhor do que uma cabeça só, né? Para finalizar, eu queria te dizer uma coisa. Se você reconhecer em você mesmo um desses 4 sinais que eu mencionei, não precisa ficar assustado. Você não está condenado ao fracasso. Você só precisa tomar algumas providências justamente para neutralizar os danos que o ego está provocando aí em você. Mas você só vai ser capaz de fazer isso se você conseguir perceber justamente esses sinais, esses 4 sinais de perigo que a gente comentou aqui.
E esse foi o objetivo do nosso podcast de hoje. Até a próxima.